Galerinha, realmente foi aprovado. Na Câmara eles acabaram de tirar aquela dedução que havia sobre juros sobre capital próprio. Então a partir de agora, as empresas, se tudo der certo lá dentro do Congresso, eles realmente aprovarem esse projeto de lei, as empresas não terão mais aquele benefício fiscal na hora de distribuir o juros sobre capital próprio, tá? Então você vai passar por esses 5 pontos aqui nesse vídeo. Primeira coisa, a gente vai falar da lei, o que essa lei aprova, o que vai acontecer, o que vai acontecer com seus investimentos. Depois eu vou te dar uma breve explicação sobre o que é juros sobre capital próprio e qual que é a diferença deles sobre os dividendos, né? Porque agora não tem mais tanta necessidade de você entender bem certinho a legislação do juros sobre capital próprio, mas você tem que entender a diferença entre ele e o dividendo. Então eu vou fazer uma breve explicação para você não perder tempo. Depois eu vou mostrar como que isso impacta nos seus investimentos, principalmente se você é dono de algum banco, meu parceiro. Se você tem algum banco na sua carteira, você tem que ficar até o final desse vídeo para você entender como que isso vai impactar. E depois a gente vai falar sobre as principais empresas que foram prejudicadas e o que você deve fazer agora, que mudou isso aí, né? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender que isso foi uma proposta do Paulo Guedes. E não só era para taxar o juros sobre capital próprio, como também os dividendos, né? Então foi aprovada agora essa lei e nessa nova lei eles apenas tiraram aquele benefício tributário que havia sobre o juro capital próprio, tá? Os dividendos não foram taxados, pelo menos não por enquanto, né? Porque quando começa imposto, meu parceiro, você pode se preparar, né? O governo estima que vai arrecadar 10,5 bilhões com essa nova lei aí e realmente, né, a dívida sobre o PIB brasileiro estava ficando muito dispareado. Então eles estão tentando aumentar a arrecadação para poder diminuir essa dívida em relação ao PIB. E uma das formas que eles pensaram em arrecadar mais, sem contrariar, né, e sem causar aquela estranheza no populismo, foi realmente cobrar das empresas. Mas você vai ver que no final quem sai prejudicado é o próprio povão. Então a primeira coisa que você tem que entender, cara, é que é mito esse negócio de que dividendo vai ser taxado. Pelo menos por enquanto não, né? Isso era no projeto antigo, onde a lei que o Paulo Guedes propôs ali promovia a mudança no imposto de renda, tanto para a pessoa física quanto jurídica. E além de acabar com o juros sobre capital próprio, a proposta dele tributava dividendos, né? Até 15%. Hoje o dividendo é isento, né? Você recebe o dividendo da sua conta, você não tem que pagar imposto nenhum. E muita gente gosta do dividendo e investe em ação e fundo imobiliário justamente porque o dividendo é isento. Aluguel de casa própria, você recebe o aluguel do seu inquilino, você tem que pagar imposto, né, sobre esse aluguel. Já agora, os proventos que recebe de fundos imobiliários, apesar de ser a mesma coisa do aluguel, você não paga imposto de renda. E os dividendos também é a mesma coisa, né, dividendos de empresa. Se a gente pegar aqui uma empresa bem famosa, o Banco do Brasil, né, inclusive foi a empresa que mais distribuiu os juros sobre capital próprio nesse ano passado. Olha só isso aqui. Olha, juros sobre capital próprio, juros sobre capital próprio, juros sobre capital próprio, mais 2 aqui, ó, e 2 dividendos apenas, né? Esse rendimento tributado, um outro dia eu explico isso aqui para vocês, mas tem a ver mais com o dividendo do que com o juros sobre capital próprio. Então você consegue perceber que as empresas, elas preferem pagar juros sobre capital próprio, principalmente os bancões. Olha isso aqui, olha o Banco do Bradesco, como que ele pagou? Só juros sobre capital próprio, só juros sobre capital próprio. Olha o ABC aqui, ó, só juros sobre capital próprio. Empresa de saneamento, inclusive, né? Vamos olhar aqui, ó, Sanepar, só juros sobre capital próprio, né? Tem um dividendo aqui, um dividendo acolá, mas é sempre juros sobre capital próprio. E agora você tem que entender o porquê que as empresas preferem pagar juros sobre capital próprio e não dividendos. Primeira coisa, os dividendos, quando chegam na sua conta, eles não são tributários. Então tem muita gente que fala assim, eu prefiro muito mais dividendo que o juros sobre capital próprio. Porque o juros sobre capital próprio, quando ele chega na sua conta, ele é tributado 15%. Isso é cobrado na fonte, você não precisa se preocupar em pagar isso. Mas vamos por um exemplo aqui, ó. Se uma empresa que tem 1000 ações, tá? Para ficar bem didático o exemplo, você vai entender de uma vez por todas, você não vai ter dúvida. Se depois esse projeto de lei não for aprovado no Congresso, você já vai, né, entender o que é o juros sobre capital próprio, nunca mais vai ter dúvida sobre isso. Uma empresa que tem 1000 ações e vai distribuir aqui R$1.000 de dividendos para seus acionistas, vamos pensar aqui, ó, o que vai acontecer se for dividendo e o que vai acontecer se for juros sobre capital próprio, tá? Então vamos lá. Se for dividendo, a empresa que vai distribuir R$1.000 de dividendos, que tem 1000 ações, vai ficar R$1 por ação. Então cai lá na sua conta R$1 e é isso mesmo que caiu na sua conta, você vai ficar com ele, tá? Agora o juros sobre capital próprio, se for essa mesma distribuição aqui, né, R$1.000 de distribuição de juros sobre capital próprio com 1000 ações ali, né, uma empresa que tem 1000 ações, vai ficar R$1 por ação também, só que tem que tirar 15% de IR. Então na verdade você recebe ali na sua conta 85 centavos, né, muito menos
do que o dividendo. Aí muita gente fala assim, pô, então eu prefiro muito mais dividendos. Só que a gente pegou aqui um exemplo onde a gente já sabia qual que era o montante que seria distribuído. Só que antes desse montante ser distribuído, tem uma diferença entre o juros sobre capital próprio e dividendo. E agora você vai entender de uma vez por todas. Deixa eu colocar aqui no quadro branco. O juros sobre capital próprio, ó, como o próprio nome já diz, é juros sobre o seu capital. A empresa faz como se ela estivesse pagando um juros sobre o capital que você emprestou para ela. Quando você compra uma ação, é como se você estivesse emprestando um dinheirinho para ela. Ela fala assim pro governo, olha, ele me emprestou isso aqui, eu tenho que pagar juros para ele. Juros que eu tô pagando para ele é dívida. Você não pode cobrar IR de dívida, não existe isso. Então, o juros sobre capital próprio entra como dívida e aí ele sai lá do EBITDA. E aí, como sai aqui do EBITDA, não cobra imposto de renda da empresa. Agora vamos fazer um exemplo mais completo aqui, ó. Os R$1.000 lá que vão ser distribuídos no juros sobre capital próprio, né? Desse mesmo exemplo aqui, ó. Guarda esse exemplo aqui, né? Que é o que todo mundo pensa. Você não vai pensar mais assim que você tá aqui nesse canal. Inclusive, se você entender isso aqui, cara, de uma vez por todas, porque tem muita gente que tem dúvida nisso aqui, mais 90% das pessoas que investem, cara, não sabe qual que é a diferença do juros sobre capital próprio e dividendos. Você que tá aqui, você vai saber. Se você aprender, você deixa o like aí, se inscreve, como forma de retribuir aqui, né, todo esse esforço que eu faço para te ensinar cada vez mais dentro desse canal. O juros sobre capital próprio entra como dívida aqui da empresa, então ele não é cobrado imposto de renda sobre a empresa. Então depois que passa esses R$1.000 aqui que é debitado, ele vai ser distribuído, né, e nesse mesmo exemplo aqui onde a ação tem 1.000 ações, vai ficar 0,85 centavos para cada ação. Então você que tem uma ação aí dessa empresa hipotética vai receber 0,85 centavos por ação. Agora o que acontece com o dividendo? O dividendo ele é taxado, sabia? Ele não é taxado dentro da sua conta, mas ele é taxado dentro da empresa. Antes da empresa pagar dividendos, o dividendo ele vem do lucro líquido, E para o EBITDA virar lucro líquido, meu parceiro, tem que tirar juro, taxas, depreciação e amortização, né? Aí vira o lucro líquido. E antes dele virar lucro líquido, deixa eu mostrar aqui para vocês o quanto que uma empresa paga, né, antes de te pagar o dividendo. Então, olha só, nesse caso, a empresa que paga pela tributação dos dividendos, antes mesmo de fazer a distribuição entre os acionistas. Nesse caso, a alíquota mínima é de 25%, chega até 34%. Então, vamos voltar aqui para o quadro branco, tá? Ó, R$1.000, né? Vai ser distribuído naquele mesmo exemplo, só que aí vai ser tirado 25% lá dentro da própria empresa. E aí, esses R$1.000 que seriam distribuídos, depois que tirou esses 25%, virou R$750. E aí agora esses R$750 vão ser distribuídos e nesse mesmo exemplo da empresa aqui que tem 1.000 ações, cada ação vai receber 0,75 centavos. E olha só, o quanto que é pior, né? Você recebe bem menos. Quando você faz uma análise assim mais criteriosa e entende realmente o que está acontecendo, você vai receber menos dividendos se a empresa te pagar dividendo. Você vai receber mais se a empresa te pagar com juros sobre capital próprio. Tem muita gente que pensa que é o contrário, porque você paga o imposto, mas a empresa está pagando imposto para distribuir dividendo. E você é sócio da empresa. Então, independente se é a empresa que paga ou se é você que paga, na verdade é você que está pagando das duas maneiras. Se a empresa está pagando lá 25% de imposto de renda para distribuir seu dividendo depois, é você que está pagando aquele, porque aquele dinheiro já seria seu. Então, tá pagando do seu dinheiro, tá? Então, o juros sobre capital próprio é um benefício tributário, né? Que ia entrar como dívida e isso aí facilitava muito para as empresas pagarem, inclusive remunerava mais o acionista. Com o fim, né? O que eles querem fazer? O fim disso aqui, ó. Essa lei, ela quer acabar com o juros sobre capital próprio, quer que as empresas distribuam apenas dividendos. Então, agora que as empresas vão ser obrigadas a distribuir mais dividendos, ao invés de juros sobre capital próprio, elas vão ter que pagar mais imposto, né? E é justamente esse imposto a mais aí que ela vai pagar que vai gerar aqueles 10,4 bilhões de arrecadação a mais, né? E como que isso impacta nos seus investimentos? Olha só, olha que pesquisa legal essa aqui, ó. O Banco do Brasil, ele liderou em 2022 e lidera em 2023 a lista dos maiores pagadores de juros sobre capital próprio, que provavelmente será extinto, né? Olha só, as empresas que mais pagam de juros sobre capital próprio. Provavelmente você tem essas empresas. Por que provavelmente você tem essas empresas? Porque as empresas que são boas, elas usam dos benefícios tributários, é normal. As empresas que querem remunerar o acionista, elas vão usar de juros sobre capital próprio, porque isso é o racional, você pagar menos imposto, né? Então olha só, o Banco do Brasil aqui, ó, distribuiu aqui 9,4%, né, dos seus proventos através de juros sobre capital próprio. Depois vem Cemig, Itaúsa, ó, 3 empresas muito boas. Depois vem Copel, Petrobras, CSN, Santander, Ambev, Petrobras. Não, então você consegue perceber aqui, ó, a Taesona aqui também, ó. Taesa aqui, Gerdau, você consegue perceber que sim, essas empresas pagam realmente, né, muitos juros sobre capital próprio. Aqui em 2023, Taesa também está lá em 16º lugar, o Banco do Brasil continua em primeiro lugar, só a Cemig que deu uma baixada, né, de segundo para quinto lugar, mas sim, elas pagam bons proventos. E você que tem essas empresas aqui,
você vai reduzir o seu recebimento de proventos. Vai reduzir, Léo? Como assim vai reduzir? Sim, vai reduzir. Porque agora é só você lembrar daquela continha lá. Se você for receber em dividendos, a empresa vai ter que pagar mais imposto. E isso vai minar os seus dividendos. Dá uma olhada nisso aqui, meu parceiro. Considerando todos os bancos analisados no estudo, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Banco ABC, Banrisul e Inter no banco, a queda do lucro líquido do setor nesse cenário seria de 17,6% em 2023 e 16,9% em 2024. Com a queda do lucro líquido, o que vai acontecer? Exatamente, os dividendos vêm do lucro líquido, então você vai receber menos dividendos. E por que o lucro líquido cai? Porque agora não tem mais o juros sobre capital próprio que está saindo antes como dívida. Então agora só vai virar lucro sobre capital próprio depois de cobrar taxa, juros, amortização e depreciação, que é o que tem que acontecer por EBITDA virar lucro líquido. E aí, como tem juros ali, né, tem depreciação, amortização, vai entrar lá como amortização, né, de juros para poder essa distribuição, essa remuneração ao acionista virar dividendo, vai ter imposto. E olha só, já te mostrei naquela lista que não será só o setor bancário que será prejudicado, né? O bancário é o exemplo mais clássico disso aí, mas várias empresas boas empresas usavam, né, do juros sobre capital próprio para remunerar o acionista. E o que você deve fazer agora, né? Agora que você entendeu que tudo que vai acontecer, o que você tem que fazer com a sua carteira de ações? Será que agora eu tenho que colocar todo o meu dinheiro ali em fundos imobiliários, que os fundos imobiliários, o rendimento, o proveito ali do fundo imobiliário não é tributado, já que as ações vão pagar menos dividendos? O que eu tenho que fazer com a minha carteira? Primeiro, antes de te falar isso, tem que te falar uma coisa muito séria, cara. O botão do like, ele não aperta sozinho. Você viu ele, por acaso, você viu ele aí apertando sozinho? Ele não aperta, ele precisa da sua ajuda. E eu também preciso da sua ajuda. Para você clicar o botão do like, você reconhecer o nosso trabalho. É lógico, presta atenção, presta atenção. O botão de inscrever, ele é mais difícil, né? Ele é mais difícil de ser clicado. Eu também tenho a resistência de clicar no botão de se inscrever. Por quê? Isso prejudica o seu algoritmo. Quando eu entro ali na minha página inicial do YouTube, eu também assisto YouTube, tá? Quando eu entro ali na minha página inicial do YouTube, eu gosto de ter aqueles vídeos, aqueles canais que eu gosto de assistir. Então, se eu sair me inscrevendo em um monte de canal, vai prejudicar ali minha página inicial, vai ficar muita coisa que eu não queria ver. Então, presta atenção. Você tem que se inscrever em canais que realmente te contribuem, que realmente fazem você crescer. E eu estou fazendo tudo para poder fazer você crescer, para ser o maior canal de finanças desse Brasil e do mundão daqui uns dias. Então, se eu te ajudei, meu parceiro, não precisa se inscrever aqui, que eu não quero estragar seu algoritmo. Se você não gostou desse vídeo, não se inscreva. Mas se você gostou, se você realmente gosta da didática aqui do canal, do conteúdo que é abordado aqui, cara, se inscreve aí, porque vai ter conteúdo de altíssima qualidade todos os dias, onde eu vou tentar do fundo do meu coração te ensinar com todo prazer, né? Porque Papai do Céu me abençoou para poder fazer isso aqui que eu tô fazendo com vocês, cara. Eu poderia estar vivendo só da medicina, mas eu tô aqui ensinando vocês porque é isso aqui que arde meu coração. E eu tenho certeza que vocês vão retribuir aí o trabalho. Então, já pulando aí essa parte do like, do se inscrever. Ah, tem uma coisa também que o editor até escreveu aqui, ó. Olha só, peraí que eu pegar aqui. Eu sempre esqueço aí, ele anota. Repostar no Instagram. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, tira uma fotinha aí que você está assistindo, posta lá no Instagram e me marca que eu vou repostar todo mundo. E o que você deve fazer então com a sua carteira? Cara, você não tem que fazer nada. As empresas boas continuarão sendo empresas boas. Essas tributações, elas invariavelmente, um momento ia acontecer, né? O nosso país, ele invariavelmente vai evoluir para maior arrecadação. Lá na época do Luiz Barsi, meu parceiro, ele pagava tributo sobre dividendo. Exatamente, lá naquela época os dividendos eram tributados. Tinha hiperinflação, crise atrás de crise, né? A gente está no momento agora de ouro. A gente passou por uma crise agora que, na verdade, impulsionou muitos investidores. Principalmente quem estava começando, que começou lá naquele momento de baixa da bolsa, cara, ganhou muito dinheiro. E vai continuar ganhando muito dinheiro, porque as empresas elas conseguem driblar isso aí. Os dividendos lá nos Estados Unidos são taxados em 30%. E nem por isso os Estados Unidos deixou de ser a maior economia e a melhor bolsa para se investir até hoje. Então, não se preocupe com isso aqui. Isso aqui não vai acabar com a sua rentabilidade. No momento agora, inclusive, não teve quase nenhum reflexo dentro do mercado, porque o pessoal, os maiores investidores, né, que dominam o mercado, eles entendem isso, que as empresas vão fazer algo para poder driblar isso aí, talvez distribuir menos dividendo, mas isso refletir no valor da cota, ou talvez realmente distribuir ali, né, o mínimo de payout de 25% de dividendo, e aí isso vai ser corrigido na cotação, então você vai pagar mais barato para receber aquela quantia de dividendos, né? O mercado se reajusta, cara, você não precisa ficar assustado. O mercado vai se reajustar e você vai conseguir investir em boas empresas do mesmo jeito. Não mudou nada na hora de você avaliar uma empresa. Você vai calcular preço teto, você vai calcular, né? Inclusive, ó, no vídeo, tem uns 2 vídeos aí atrás que eu ensinei você o valor intrínseco, o preço teto do Graham. Então você já tem várias ferramentas para você aprender aqui nesse canal para você investir em boas empresas. O que você tem que fazer é se transformar em sócio
de boas empresas. O resto, cara, vai dar tudo certo. Se você aprender a escolher boas empresas, você não precisa se preocupar com essas coisas aqui que saem, que invariavelmente vão sair. Se um dia os dividendos forem tributados, vai ter vídeo aqui no canal e eu vou te falar do mesmo jeito, meu parceiro. Invista em boas empresas, porque é isso que vai fazer o seu patrimônio multiplicar e é isso que vai te conferir renda passiva. Independente se vai taxar dividendo ou não, você consegue sim viver de renda passiva, justamente porque as empresas elas vão corrigir isso aí. Seja distribuindo mais dividendos, seja baixando o preço da cotação, seja diminuindo os dividendos e jogando para o preço da cotação, né? O valor de cotação aumenta. Então não se preocupe com isso aí, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te tranquilizado aqui no final, porque eu vou continuar fazendo meus investimentos da mesma forma, inclusive o rumo ao 100k, né? Sai ali por volta do dia 10, dia 12, então se você quiser assistir como que eu faço os meus investimentos, todos os meses eu faço os investimentos aqui com você publicamente, explico cada tomada de decisão. É só você clicar em se inscrever aí e aguardar até dia 10, 12 mais ou menos que eu vou fazer os aportes. Você vai ver em quais empresas lá que eu vou investir. Você vai ver que eu vou pegar muitas empresas que remuneravam seus acionistas através de juros sobre capital próprio. Não vai mudar, né? Não vai mudar o meu critério de análise, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais, te vejo no próximo vídeo. Papai do céu te abençoe.